Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Dominical. Estamos começando mais um trimestre e nesse trimestre estaremos abordando as ordenanças. Agora, é necessário que nós possamos entender o que a revista coloca como ordenanças bíblicas. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, lá fala de mandamentos, fala de juízos e de preceitos ou estatuto. Os mandamentos são aqueles mandamentos absolutos da parte de Deus e que são chamados, portanto, de mitzvah. Aqueles que são traduzidos como juízo, mishpat, é aquilo que nós poderíamos chamar de um direito consuetudinário, ou seja, é aquele que é resultado da casuística, aquele que é resultado de uma tradição, ou seja, ao longo do tempo percebeu-se a necessidade daquele juízo. Você tem uma situação e a partir daquela situação você pensa num tipo de juízo, ou seja, o resultado do julgamento, digamos assim, de uma situação e que vai servir de parâmetro para situações similares. Já o estatuto ou preceito, hok no hebraico, fala de preceitos que são estabelecidos para ajudar na organização de um povo, no caso do povo de Israel. Indo para o Novo Testamento, nós temos, no âmbito da teologia sistemática, duas ordenanças bíblicas para evitar o termo sacramento. Lá no catolicismo medieval, e que é ainda utilizado no catolicismo, existem 7 sacramentos. E a ideia do sacramento é aquilo que por si só, pelo ato em si, transmite a graça. Já quando veio a Reforma Protestante, esses 7 sacramentos foram diminuídos para 2, a saber, batismo e Santa Ceia. Agora, devido a essa carga da palavra sacramento, de incutir a ideia de que o ato em si só transmite a graça, no meio pentecostal especialmente, prefere-se a palavra ordenança. E aí fala-se das duas ordenanças de Cristo, batismo e Santa Ceia. Por que se prefere a palavra ordenança e não sacramento? Para indicar que o batismo, como se utiliza comumente, é uma profissão pública de fé. É o momento em que você está declarando que já aceitou a Cristo anteriormente. Então, não é o batismo que transmite, digamos assim, a graça da salvação. Não é mediante o batismo que você é salvo. Por isso nós costumamos dizer, até em tom de brincadeira, para ilustrar isso, que se você passar pelo batismo sem estar convicto da fé que você abraçou, você apenas tomou um banho e se você ficou lá no final da fila, um banho com uma água já suja. A mesma questão é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela não te dá o poder de te tornar ou de deixar você em comunhão, mas a Santa Ceia é o sinal, é a demonstração pública, digamos assim, que você está em comunhão com Cristo. Então, se por algum motivo a pessoa não está em comunhão com Cristo, como diz o texto de 1 Coríntios 11, a pessoa apenas ingere condenação para si própria. Só que a lição, essa revista, ela vai abordar a palavra ordenança de uma maneira mais genérica. Tudo aquilo que Jesus e Deus lá no Antigo Testamento nos deixou preceituado. Então, existem várias ordens, mandamentos. Aí, lógico, nós poderíamos enquadrar como mandamento, ou como juízo, ou como preceito. Podemos dizer, por exemplo,
que o dízimo acaba se tornando um preceito, já que ele vai ajudar na organização do templo do Antigo Testamento e agora no templo do Novo Testamento. Mas depois estaremos abordando isso com mais detalhes. Mas vamos, em primeiro lugar, abordar as duas ordenanças de Cristo, conhecidas como o batismo e a Santa Ceia. Podemos até dizer que são as duas ordenanças de Cristo do ponto de vista ritualístico, já que o Novo Testamento ele rompe com aquela ideia ritualística do Antigo Testamento. Então, as duas que são ritualísticas são essas. E insistimos, embora alguns teólogos, até pentecostais, defendam o uso da palavra sacramento, o peso dessa palavra é que ela faz com que o ato por si só transmita a graça. Isso não é verdade. E isso é interessante porque muitas pessoas ainda hoje pensam, a partir do batismo eu sou cristão. Não, a partir do batismo você está em comunhão com a igreja, com a denominação, mas você é cristão a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, na primeira lição, fala da ordenança para crer e descer as águas batismais. Nós temos aqui no texto áureo, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é a comissão, conforme nós temos lá no final do Evangelho de Mateus. Então, o próprio Senhor Jesus, ressurreto, ele deixa essa ordem para batizar. Notem que o batismo ele está aqui associado juntamente com o ensinamento e com a evangelização. Então podemos dizer, de uma certa forma, que o batismo é a conclusão de um processo. Então os textos a verdade aplicada está aqui, o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Texto de referência, Mateus 3. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo aqui na introdução, nós temos a seguinte declaração. O batismo nas águas é um ato simbólico importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como o velho homem ou o velho Adão. Então o batismo tem esse simbolismo. E embora exista muita discussão sobre a maneira que se deve batizar, já que o batismo ele simboliza o sepultamento do velho homem, e pelo significado da palavra grega, porque batismo vem do grego, quer dizer imersão, entende-se como adequado que o ritual siga a imersão. E assim, os pentecostais, a Assembleia de Deus, usam o batismo por imersão, assim como a Igreja Batista. Existem algumas igrejas históricas que utilizam o batismo por aspersão e não por imersão. Mas podemos dizer que, embora a questão da imersão ela seja importante sim devido ao simbolismo, o mais importante é a declaração, é a profissão pública de fé. Mas vamos analisar isso aqui durante os tópicos. Tópico primeiro, a salvação é para quem crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o texto que está lá em Marcos. Então, observe como se coloca aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer será condenado. Ou seja, não coloca como condição quem não for batizado. Vamos explicar o seguinte. Aquele que crê, ele precisa fazer sua profissão pública de fé. Mas se por algum motivo não houver tempo hábil, um exemplo, ele cai doente e falece antes de poder se batizar,
a salvação dele está garantida. Por quê? O que salva é a fé em Jesus Cristo, é você ter aceitado Jesus como Salvador. Agora, se você tem todo o tempo hábil para se batizar e não o faz, você está indo contra uma ordenança do próprio Senhor Jesus ressurreto. 1.1. Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador, como nós acabamos de explicar. De acordo com a perspectiva cristã, a fé ou o ato de crer é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Precisamos resgatar ou reafirmar essa importante colocação da reforma protestante e que foi na íntegra absorvida pelo pentecostalismo. A salvação, ela vem pela fé, mais especificamente a fé salvífica. Como assim? Fé pode ser entendida como uma simples anuência do intelecto. Então muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas não há aquela entrega a Jesus como seu suficiente Salvador. Então essa entrega, dizer que crê em Jesus como seu Salvador, essa é a chamada fé salvífica, como nós encontramos nas cartas de Paulo. Subtópico 1.2. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui algo que eu tenho enfatizado muito. Os evangélicos como um todo, incluindo os pentecostais, infelizmente incluindo a Assembleia de Deus, estão deixando o hábito de ter esse contato mais próximo da Bíblia. Pessoas que sequer leem um versículo em casa e só conseguem saber alguma coisa da Bíblia na igreja através das pregações. E dos mais de 30 mil versículos, nós sabemos que apenas uma dezena é abordado nas pregações. É muito pouco. Se Deus não quisesse que nós lêssemos a sua palavra, Ele não teria deixado sua palavra escrita. Mas o fato da palavra ter sido escrita é para ser lida. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, persiste em ler. Alguns vão poder dizer, mas os analfabetos? Lógico que primeiro esses estão escusados, já que eles não têm a possibilidade de ler. Mas deixa, mesmo nesse ponto, eu abrir um parênteses. O índice de analfabetismo no Brasil e no mundo hoje é pequeno. Então a grande maioria não tem desculpa. Tem condições de ler e, desculpe, não lê por pura preguiça. 1.3. Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. Vamos salientar mais uma vez. Isso não é obtido através do batismo. O batismo é a conclusão de um processo. É o momento em que você vai declarar publicamente: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. E isso é feito previamente ao batismo, não no batismo. Tópico 2. Batismo, sepultamento de pecados. Então, como nós já falamos no início aqui do vídeo, o ato próprio é a imersão, justamente para simbolizar isso. 2.1. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós temos lá no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, a chamada fórmula trinitária é importante. Alguns até debatem, mas lá em Atos dos Apóstolos, fala para se batizar em nome de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos significa que é na autoridade do nome de Jesus, é confessando publicamente que Jesus é seu Salvador, que você declara que o batismo é em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Agora, a fórmula a ser aplicada no batismo para mostrar que você crê que Deus, Ele é triuno, Deus, Ele é único, mas subsistente em 3 pessoas, e isso é uma fé bíblica, por isso que o batismo é realizado em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, essa fórmula trinária, ela é importante e ela não pode ser abandonada. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto, na autoridade no nome de Jesus. É isso que lá em Atos dos Apóstolos quer salientar. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja. Vamos observar o seguinte: um outro debate desde a época da Reforma é sobre o chamado pedobatismo. O que quer dizer isso? O batismo de crianças. Embora algumas igrejas históricas realizem esse batismo, a Igreja Batista e as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, entendem, do ponto de vista bíblico, que, já que o batismo é uma profissão pública de fé, como uma criança de 2 anos, 3 anos, fará essa confissão. Por isso não se batiza crianças, apenas se apresenta. Agora, qual a idade? Não há uma idade determinada, mas que ela tenha a idade suficiente para que ela tenha a consciência do passo que ela está tomando, que ela esteja consciente da fé que ela está abraçando. Então, a chamada idade da consciência vai variar de pessoa para pessoa. Então, existem crianças que com 8 anos já têm essa maturidade e outras com 13 anos ainda não alcançaram essa maturidade. Isso para não dizer que às vezes adolescentes de 15 anos ainda estão extremamente imaturos. 2.2. O batismo é um símbolo público de conversão. Batismo é um ato público, visível de fé. Por isso que não pode ser num ambiente fechado, sem testemunhas. Precisa haver testemunhas. Não precisa necessariamente ser no espaço do templo, mas precisa ter testemunhas da denominação da igreja. O batismo não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É interessante isso. Existe uma pia batismal lá na Grécia, em que na borda dela vem escrito justamente isso: lave não o meu corpo, mas simbolicamente meus pecados. 2.3. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. O batismo de Jesus é tão importante que os 3 evangelhos sinóticos nos mostram isso. O único evangelho que não mostra o batismo de Jesus é o de João. Por quê? Ele quer mostrar Jesus como Deus, ou o homem Deus. E dentre os evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus faz questão de dizer que o motivo pelo qual Jesus se batizou é para cumprir toda a justiça. O que significa? Para nos dar o supremo exemplo. Tanto é que é no Evangelho de Mateus que também mostra a necessidade de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o Evangelho de Mateus que mostra como o batismo ele é importante. Agora, obviamente, nós temos o exemplo lá do ladrão na cruz, que alguns falam Dimas, mas só que a Bíblia não diz o nome. Dimas é pela tradição. Ele não teve tempo de se batizar, mas a salvação lhe foi garantida. Então, é uma exceção à regra. A regra é se batizar. Fazendo aqui um balanço do tópico 2. Eu ensinei que o batismo simboliza a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Tópico 3. Crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrependimento no grego metanel, na verdade, metanel é o verbo. O substantivo arrependimento é metanoia e tem significado de mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. Então, não adianta querer transformar o exterior se você não teve a sua mente transformada. Por isso que lá em Romanos 12 diz que devemos nos renovar pela transformação da nossa mente. E isso acontece no momento que você se converte, não no batismo. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para remissão de pecados. 3.1. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo. Isso pode até ser feito, mas mesmo que a profissão de fé mais esmiuçada, digamos assim, seja verificada antes do batismo, e aí o hábito salutar de você ter a classe de novos convertidos dentro da escola dominical, que faz esse preparo,
mas é importante que a profissão ela aconteça no ato do batismo. Devido, às vezes, a muitas pessoas para serem batizadas no dia, muitos pastores estão deixando de pedir essa profissão de fé no ato do batismo. E isso é importante. Que seja algo sintético, mas é importante que essa profissão exista. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aí aquele que está se batizando responde, sim. E aí o pastor, pela sua profissão de fé, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo simples, mas extremamente necessário para marcar que há da parte do batizando essa profissão de fé. 3.2. Uma profissão de fé sobre a igreja. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Então, para que não atrapalhe o momento do batismo, principalmente quando tem muitas pessoas a se batizarem, então isso pode ser feito num culto antes do batismo. Da mesma forma, 3.3, um batismo de fé sobre a própria vida. Essa é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Normalmente são momentos que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Isso também pode ser feito no culto anterior ao batismo. Então, é de extrema importância entender que o batismo, ele não pode ser menosprezado. Apesar do batismo não trazer a salvação, enfatizamos isso, ele não ser um sacramento que por si só transmite a salvação, ele é símbolo para a igreja e para o mundo de que você já abraçou a fé e que, portanto, você é salvo. Então, que Deus abençoe.